Fala, meu povo, tudo bem? Aproveitando esse dia lindo hoje de sol aqui na Póvoa de Varzim, fazer um vídeo para falar para vocês alguns aspectos importantes sobre a escolha do lugar onde é que vocês vão morar aqui em Portugal. A primeira escolha que você tem que fazer é definir que tipo de vida você vai querer ter aqui em Portugal, porque isso vai influenciar muito na decisão do local onde você vai morar. Escolher o estilo de vida é um dos fatores primordiais quando você está escolhendo onde você quer morar aqui em Portugal. Portugal, apesar de não ser um país tão grande assim, ele tem uma diversidade muito grande de opções. Você vai querer viver numa cidade maior? Você vai querer morar numa cidade mais tranquila? Você precisa estar próximo de shoppings? Quais tipos de serviços que você vai precisar? Quando você se preocupa em relação à questão de saúde, educação, infraestrutura de segurança, não se preocupe que Portugal é bem servida nesses itens. Em quase todos os lugares você tem uma boa estrutura de saúde e de educação. O segundo ponto que você tem que levar em consideração é a questão do clima. Apesar de haver uma discussão muito grande em relação à questão do clima em Portugal, muitas pessoas dizem que preferem muito o sul de Portugal ao norte pela questão climática. Tem uma diferença significativa, principalmente pela quantidade de sol, quantos dias de sol por ano, porque na região do Algarve chega a ter mais de 300 dias de sol por ano. Já aqui no norte, os dias nublados e chuvosos na época de inverno são maiores, os períodos são maiores, mas nada tão diferente assim. Se você sente muito a questão do frio e de dias que estejam nublados, que não tenha sol, talvez o norte de Portugal não seja uma boa opção. Mas olha, hoje nós estamos em novembro, aqui na Póvoa de Varzim, a temperatura está em torno de 18, 19 graus. Um fator muito importante é conhecer bem a cidade. E para isso, o canal aqui nós temos uma playlist de concelhos de Portugal. São quase 40 concelhos já que nós fizemos vídeos específicos falando sobre o clima, como é morar, a população, transporte, educação, saúde, o custo de vida também, uma projeção de custo de vida em cada uma desses concelhos para que fique mais fácil você decidir qual concelho que você quer morar. O que eu acho fundamental é você fazer um checklist das coisas que são mais importantes para vocês e nesse checklist você separar em quais cidades são apropriadas para você. Você quer morar no interior? Quer morar no litoral? Quer morar numa região metropolitana? Quer morar num lugar mais quente ou mais frio? E é muito importante para você decidir esses pontos para poder escolher a região que você vai estar. Então, se você definir exatamente quais são os tópicos que são mais importantes para você, você vai poder decidir melhor qual a melhor região para você morar aqui em Portugal. O que acontece muito por aqui é que o pessoal acaba indo morar numa região por um motivo ou por outro. Às vezes o motivo pode ser aleatório, por ter algum conhecido ou já conheceu o lugar, já se sentir mais à vontade por estar naquele local e acaba se apaixonando pelo lugar. Outros acabam não se acostumando, tendo que trocar, outros não se acostumam ao país e vão embora aqui de Portugal. Mas os fatores que mais influenciam não dar certo ou não conseguir se adequarem aqui é a questão de falta de planejamento. Eu vi um casal com 2 filhas que vieram para Portugal e eles moravam numa grande metrópole, acabaram indo para um local muito pequeno que não tinha muitas opções de estrutura e acabaram não se adequando, mas também eles vieram para cá só com 4.000 euros, acabaram comprando um carro. Foi uma tragédia toda essa mudança que eles fizeram aqui em Portugal devido à falta de planejamento, falta de estruturação e falta de organização em relação a essa questão de mudança. As questões psicológicas também afetam demais as pessoas, então tente fazer um plano bem feito, procure olhar e ver e trocar experiências com quem já fez para ver se realmente é para você. E nisso eu também quero falar para vocês que nós temos um grupo no WhatsApp de membros do canal. Se você quiser participar, é só se tornar incentivador do canal. Eu vou colocar aqui já, por enquanto eu vou falando, a lista dos membros que nós temos hoje no canal Kiss da Europa. Esse grupo de WhatsApp ele é muito importante porque consegue fazer uma troca muito interessante de experiências e conhecimentos e o pessoal tem uma colaboração muito boa. A cooperação lá ela é muito bacana. Então tem muitas pessoas que já vieram aqui para Portugal, já estão aqui e continuam no grupo ajudando os outros
que estão fazendo esse processo de mudança. E foi muito legal, e está sendo muito legal, a gente conseguir criar amizades, parcerias. O pessoal às vezes surge com ótimas ideias de negócios aqui em Portugal também. Eu aconselho, é um custo-benefício muito bom participar desse grupo, e eu tenho muito orgulho desse grupo que nós temos de membros do canal KISS na Europa. É muito fácil se acostumar a viver em Portugal. Eu acho que o grande problema é para as pessoas que vêm para cá, talvez com pouca qualificação, às vezes com pouco dinheiro, com pouca estrutura econômica, financeira e psicológica. Mas para quem tem uma boa organização e vem com uma boa reserva, normalmente consegue se adaptar muito bem a esse país, porque ele é muito simples de se adaptar. Não tem nada assim tão complexo aqui em Portugal que faça com que você tenha dificuldades absurdas. Coisas como a questão de preconceito, cultura. Não acredite em tanto nas coisas que falam por aí, até porque cada um aqui está vivendo a sua vida, não existe muito as pessoas interferirem uma nas vidas dos outros. Então é muito tranquilo, é muito fácil, e para nós, pelo menos, não está tendo nenhum tipo de problema. E essa mudança foi muito tranquila. Mas em geral, em Portugal, considere que acabou o agito, acabou o estresse, acabou a correria. É muito mais tranquilo, muito mais calmo. E essa agitação da rotina do Brasil aqui se perde. Aqui é tudo mais calmo, mais tranquilo. Aqui dificilmente a gente vê a correria das pessoas por causa de horário, por causa de locomoção, perder o horário, fazer essas coisas. É muito mais tranquilo a cidade. Em qualquer lugar que tu vai, as cidades, é tudo muito mais tranquilo, mais fácil de lidar do que no Brasil. E por óbvio, a segurança traz uma tranquilidade muito grande. Uma coisa que a gente não consegue perder tão rapidamente é aquela sensação de que alguém pode te assaltar, alguém pode fazer um mal para você ou para sua família. Isso aqui, aos poucos, você começa a perder aquele medo, aquela sensação de que algo ruim pode acontecer contigo ou com a sua família. Então, esse processo de escolha de onde você vai morar aqui em Portugal, apesar de ser uma decisão muito importante, não é tão complicado assim. Você tem que definir exatamente o que você está à procura e o que você quer. Então, depois que eu definir isso, que você definir isso, com certeza vai ficar muito mais fácil de encontrar uma região e um concelho que vai se adequar justamente às suas necessidades. Questões relacionadas com o trabalho muitas vezes pode ser mais complexas, mais difícil por aqui. A economia ela é bem diferente do que a economia brasileira. A quantidade de nível de consumo aqui não é tão alto quanto é no Brasil. Então aqui é muito bom para quem quer ter qualidade de vida, mas sem a necessidade de ter um consumismo tão grande como acontece no Brasil. Ou se você é muito consumista e quer ter uma evolução financeira grande, talvez em Portugal tenha um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Principalmente se você for trabalhar como empregado de outrem, como eles dizem aqui. Agora, se você vai empreender, talvez seja um pouco mais fácil. Apesar de que aqui não existe o movimento, o consumo que existe no Brasil. Então, às vezes, as pessoas nem entendem muito bem como essa economia consegue girar, porque os índices de consumo aqui são muito mais baixos do que a gente tem no Brasil. Pense nisso quando você for escolher algum lugar para morar e você queira empreender aqui em Portugal também. Muito obrigado a todos, principalmente aos membros do canal KISS na Europa. Se você não é membro ainda, seja muito bem-vindo ao nosso canal.